Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Paulo Sérgio e a aula de hoje vai ser sobre licenciamento na área do esporte. Então, a gente tem como objetivo de aula falar um pouco do marketing esportivo versus licenciamento, conceitos, funcionamento e elementos presentes no licenciamento esportivo, os benefícios e os desafios do licenciamento no esporte, alguns tipos e exemplos na área do esporte e o licenciamento relacionado ao direito de imagem. Para a gente entender um pouco da relação do marketing esportivo com o licenciamento, sabe-se, né, que o esporte é um dos fenômenos socioculturais mais importantes do mundo, movimentando aí bilhões de dólares no mundo, ganhando espaço e cada vez mais discussão, inclusive no meio científico. Essa frase é do Tubino, né, um professor consagrado na área, mas na época, né, quando ele escreveu em 1993, se falava em milhões de dólares, né? Hoje a gente já está falando aí de cifras muito maiores. Outros autores aqui também na área do marketing esportivo, né, o Pitts e o Stotler, eles comentam que o marketing esportivo se tornou uma função mais importante dentro do negócio esportivo, né, devido ao seu crescimento exponencial dentro da indústria do esporte, e que não dá sinais de esgotamento, né? Cada vez aumenta mais, mesmo com crise, com pandemia, sempre há uma reinvenção e outros canais de venda, né, dos produtos e serviços esportivos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de clubes, né, de futebol aqui no Brasil, mostrando, né, essa casa dos bilhões aí nas cifras, tanto no que ganha quanto no que gasta. Então, é claro que é um padrão bastante alto, mas aqui, ó, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo juntos gastaram quase 20 bilhões no futebol nos últimos 18 anos, né? E aí, para a gente introduzir um pouco, então, a questão da relação do marketing esportivo com o licenciamento, né? A gente tem alguns objetivos no marketing esportivo, né? A gente já conversou sobre isso, como, por exemplo, o aumento do reconhecimento do público, o reforço da imagem corporativa, estabelecer identificação com segmentos específicos de mercado, combater ou antecipar-se a ações da concorrência e levar, né, credibilidade aos seus produtos e serviços. E aí a gente percebe que todos esses objetivos do marketing esportivo eles estão extremamente alinhados com os objetivos, né, com os benefícios que o licenciamento esportivo pode trazer. Então, a gente chega à conclusão que o licenciamento esportivo é uma ferramenta fundamental dentro do marketing esportivo. Mas o que é o licenciamento, né? Então, aqui a gente tem um conceito do Kotler, né, que é o pai do marketing, dizendo que licenciamento, né, sobre licenciamento, Kotler explica que compreende um acordo entre duas partes, né, uma parte que é o licenciado, né, e ele usa o processo de fabricação, a marca, a patente, o segredo comercial, né, ou outro item de valor que pertence a uma licenciadora, uma empresa que ela detém, né, daquele conhecimento, daquela marca. E aí, para que possa fazer isso, vai ter um pagamento de royalties, né, que é uma taxa, e aí seria uma relação de ganha-ganha, onde a empresa que utiliza aquela marca, aquela patente, aquele segredo, ela consegue, né, ela está usando de outra empresa, ela consegue vender mais, e aquela empresa que empresta, né, esse direito, né, para outra empresa, ela acaba ganhando um percentual também. A gente tem também um conceito da Associação Brasileira de Licenciamento, que define, né, então, o licenciamento, né, como a concessão de uma marca ou personagem protegido por direitos autorais, né, conhecida como propriedade intelectual, para exploração comercial em um produto, serviço ou promoção. É uma fala mais genérica, mas ainda assim bastante fácil da gente compreender. E o que são os royalties, que são essas taxas, né? Então, segundo a ABRAL, né, que é a Associação Brasileira de Licenciamento, então o licenciado ele paga um royalties sobre tudo que ele vender, e as taxas, né, normalmente são expressas em percentuais dessa venda, valores brutos, pode ser também um percentual do preço de varejo, ou alguma outra medida combinada via contrato, né? Então é feito um contrato entre licenciador e licenciado, e esse percentual fica estabelecido. No Brasil, o percentual varia bastante, né? Então, segundo a ABRAL, que é essa organização que trabalha especificamente com licenciamento, ela percebeu que há uma variação, e aí vai variar de acordo com a área, né? Então, no segmento roupas e calçados, o valor gira em torno de 10%, brinquedos e entretenimento de 10% a 12%, e alimentos de 3% a 5%. Então, valores costumam ficar entre 2% e 18%, e dentro do esporte a gente vai ter produtos e serviços que vão estar, às vezes, dentro de na linha de brinquedos, de entretenimento, de calçados, chuteiras,
roupas, né, entre as vestimentas uniformes. Então, essa variação ela vai também estar acompanhando o produto. Como que funciona o licenciamento? Então, para o licenciado, que é a parte autorizada a utilizar a marca em seus produtos, há um ganho com a rentabilidade gerada pela força da marca e a fruição de um canal de distribuição ampliado. Então, assim, eu produzo canecas e eu fico licenciado, como dizer, pelo Barcelona. Então, minhas canecas vão ter a logo do Barcelona. Se eu fosse só produzir canecas brancas, eu não ia vender muito. Mas quando eu coloco a logo do Barcelona, né, de maneira autorizada, eu começo a vender muita caneca, né? Inclusive começo a utilizar outros canais de distribuição. Minha caneca ela talvez não tivesse a entrada numa loja esportiva grande, né, do shopping, mas com a caneca do Barcelona eu já consigo, né? E o Barcelona vai ganhar um percentual das vendas. É mais ou menos dessa forma, nesse exemplo, né? Para o licenciante, a parte que autoriza o uso da marca, né, a gente tem como exemplo, por exemplo, ali, poderia ser o exemplo de licenciante um clube, um atleta ou uma organização, né? Os contratos de licenciamento, eles devem ser feitos de maneira bastante cautelosa, para que não tenha uma exposição negativa da marca. Então, às vezes, eu sou uma marca grande, eu sou um clube, né? E aí, se eu estabelecer o contrato com uma empresa que vai utilizar a minha marca e ela fizer um produto ruim, por exemplo, de baixa qualidade, isso pode ser muito ruim para a marca como um todo. Então, no final, não teria vantagem. Então, esses contratos são feitos de maneira bastante cautelosa. Agora fica aí a provocação, veja aí do seu lado agora, nesse momento que você está vendo esse vídeo, se tem algum produto licenciado relacionado ao meio esportivo. Às vezes a gente não percebe, mas existem produtos dos mais variados tipos, né? Então, por exemplo, ali a gente tem uma garrafa do Casileiro, um vinho bem famoso, e o Manchester, enfim, fizeram ali uma contratualização de licenciamento esportivo. Então, o Casileiro agregou um valor específico pelo fato de estar com a marca Manchester, né, que vende muito, e o Manchester ganharia, então, percentual em cima das vendas dessas garrafas. Aqui a gente tem um caso curioso, a bola do Homem-Aranha. Então, a bola, quem produz essa bola, ela que é um ferramental do meio esportivo, mas aqui, no caso, quem está fazendo essa vinculação é a Marvel, né, no caso. E aí, o valor agregado da venda da bola não está se dando necessariamente pelo valor de uma empresa esportiva, mas um produto esportivo está sendo vendido mais por conta do valor agregado de uma marca diferente, lúdica, e que atende aquele público específico. Então, é uma bola que vai ser vendida para crianças, provavelmente, né? E o valor do Homem-Aranha, ele está fazendo com que mais bolas sejam vendidas. Então, aqui é o contrário do que normal a gente está falando aqui. E um relógio também ali do Barcelona, né? Quais são os elementos do licenciamento? Então, a gente tem um licenciador ou um licenciante, que é o proprietário dessa propriedade intelectual da marca. Então, por exemplo, NBA, Neymar, Ripicu, Ayrton Senna. A gente tem o licenciado, que é a empresa a quem é concedido o direito de usar essa propriedade. Então, por exemplo, a gente tem a Tilibra, que faz cadernos de times, Panini, que faz os álbuns da Copa do Mundo, a Estrela, Nike. Por que eu botei a Estrela? Eu vou citar um exemplo aqui daqui a pouco do Autorama do Ayrton Senna que foi feito. Fábrica de pranchas, né? Então, por aí a gente tem alguns exemplos. O contrato de licença é um documento legal assinado pelas partes, estabelecendo o que pode ser utilizado da marca, da propriedade, quais são os percentuais, né? Enfim, todas as cláusulas. O produto licenciado, propriamente dito, é o produto ou serviço com a propriedade, né? A marca do licenciador. Então, o Autorama do Ayrton Senna, o álbum de figurinhas, a camisa do Neymar, a loja da Ripicu, o caderno do São Paulo. E aí, nesse contrato, é estabelecido também uma garantia mínima, né, que é um valor mínimo que o licenciado vai ter que pagar para o licenciador, né, aquele que permitiu utilizar a marca, pelo uso dessa marca. Aí a gente tem também, dentro do contrato estabelecido, de quanto em quanto tempo vai ser apurado os valores percentuais de repasse de royalties, né? E aqui um outro elemento também, que é o agente do licenciamento. Então, quando vai ser executado um processo de licenciamento, né, um contrato de licenciamento, muitas empresas grandes não têm uma representação em outros países. Então, ela coloca agentes para que a sua marca possa ser difundida de maneira cuidadosa e de maneira capilarizada em outros locais. Então, por exemplo, a Nike, ela possui um agente de licenciamento
né, que essa pessoa é cadastrada, passou por todos os cursos e padrões de qualidade da Nike, e quando eu tiver que fazer algum tipo de contrato de licenciamento no Brasil, muito provavelmente esse agente de licenciamento que vai fazer essa ponte, né? Porque já conhece o local e tal. Um outro ponto também é que, como a gente vai ter uma marca como a Nike, né, trabalhando em vários países, a qualidade de produção nem sempre é a mesma, né? Então é por isso que a gente às vezes tem aquela impressão de que alguns produtos fabricados na Europa e tal possuem uma qualidade superior, né? E aqui no caso a gente tem o agente de licenciamento e o licenciador, né? Então, o licenciador é a Nike, está oferecendo a marca Nike. O agente de licenciamento é uma pessoa que a Nike deu o nome ali, né? Enfim, permitiu que fizesse isso, esse tipo de negociação, e as empresas vão conversar com essa pessoa que é o agente de licenciamento. Ali tem o nome e tudo, então esse é um contrato público que estava no registro da imprensa de ofício do Estado de São Paulo. Tá? Bom, quais são os benefícios do licenciamento? Então, a fabricação por contrato, né? Então, por exemplo, eu não produzo canecas. Se eu tivesse que produzir canecas, né, vamos dizer que eu sou do clube Sampaio Corrêa, e aí o Sampaio Corrêa quer produzir canecas para ter um rol de produtos a mais para os seus torcedores. Se eu for produzir, eu, Sampaio Corrêa, eu vou precisar ter todo um padrão de qualidade, vou ter que montar uma indústria de canecas, né? Ou vou ter que ficar à frente disso, que vai me gerar custos e etc. Então, como eu não quero ter esses custos e esse risco, eu procuro pessoas no mercado que fazem esse trabalho, né? Muitas vezes são empresas que já trabalham justamente com a ideia de licenciamento, elas fazem bons produtos genéricos, esperando essas contratualizações para que possa colocar marcas e vender mais. E aí eu procuro uma empresa com expertise em produzir canecas, estabeleço o contrato, então fico o licenciador, e a empresa, a licenciada, ao utilizar a marca Sampaio Corrêa nas canecas, as canecas vão ser vendidas, eu vou utilizar essas canecas, tanto a própria empresa vai utilizar os seus canais para vender, como o Sampaio Corrêa, porque o Sampaio Corrêa, vamos supor aí que tem uma loja do próprio clube, que ele tenha já dentro do seu network, né, outras organizações que podem distribuir essa caneca. O torcedor, vamos dizer, estava demandando uma caneca do Sampaio Corrêa, não tinha lugar nenhum para comprar, então o Sampaio Corrêa atende esses clientes aí de alguma forma, oferecendo um produto que estava sendo solicitado pelos seus torcedores. Então o torcedor ele ganha um produto, ele tem acesso a um produto, né, de boa qualidade, porque quem fez foi uma empresa especializada em canecas, e tem a questão da paixão também resolvida, porque ela queria uma caneca do seu clube. O Sampaio Corrêa oferece e aumenta o rol de produtos dentro da sua loja, ganha um percentual em cima dessas vendas de caneca, né? E não precisa ter que constituir uma organização, uma empresa para poder fazer essas canecas, e a empresa ganha com a venda por tal, e só faz o repasse do percentual dos royalties, mas consegue vender muito mais caneca, né? Então tem essas vantagens, porque é menos risco, e a oportunidade de estabelecer parcerias. Dependendo, a caneca é um exemplo mais simples, mas dependendo do tipo de parceria, pode ser alguma coisa mais robusta, com um ticket de mercado alto, e aí as duas empresas podem até crescer juntas, né? Outros benefícios, né? Então a empresa licenciadora ela vende mais, né? O seu produto aliando-se, né? Com a imagem esportiva. Então, por exemplo, pode ter também parcerias entre um clube com a Nike, um clube com a Adidas. Então são empresas que as duas vão somar. Para a Nike e para a Adidas, qual é a vantagem? A Nike e a Adidas ela pode às vezes não ter tanta capilaridade em determinados territórios de um país, de um estado. E aí, com certeza, os torcedores eles vão querer comprar, porque é do seu clube, a questão da paixão move essa decisão de compra, e a Nike acaba vendendo mais, a Adidas também, embora essas sejam duas marcas, né, muito consagradas que todo mundo conhece, mas pode também ter esse ganha-ganha de agregar mutuamente e expandir o canal de venda. As organizações esportivas e os atletas podem focar melhor no seu desempenho, né? Então, por exemplo, eu não vou ter que gastar a energia da empresa para construir uma empresa, uma fabriqueta para fazer qualquer tipo de produto.
eu terceirizo isso, né? Então, ao mesmo tempo que eu não vou ter os benefícios de todos os ganhos, mas eu também não vou ter os riscos, né? E às vezes, dependendo do momento de um clube, é muito mais vantajoso. O consumidor, ele compra um produto de qualidade do seu clube, e como eu tinha falado, é feito por uma empresa que tem expertise naquilo, né? Que seja um chaveiro, um óculos, o vinho, né, do próprio caseiro. Então, se o Manchester fosse fazer um vinho, ia ter todo um gasto, né, de energia, financeiro, e um desvio de função da própria finalidade do curso, que não compensaria. Então, nunca ia sair um vinho do Manchester. Mas se você se junta a um caseiro, fica mais fácil. O fortalecimento da marca da empresa, né? Então tem um valor agregado, então isso é bom para ambos, né? A ampliação de consumidores, porque a gente vai oferecer produtos e serviços, né? Quando tem essa questão da parceria, desse licenciamento, né? Tanto os canais e os atores envolvidos com o clube ou com a organização esportiva, como aquelas que fabricam, que também tem um rol de distribuição, já geralmente, né? Então isso fica amplificado, então é bom para os dois lados. A rentabilidade através de margens mais altas, né, pela força da marca. Então, uma caneca em branco, ela vai ser vendida por R$10, uma caneca com a marca do Barcelona por R$40. É a mesma caneca, né? Mas o fato de ter a marca Barcelona vende mais. A diferenciação em relação aos concorrentes, então o clube, estou citando muito exemplo de clube que fica mais fácil, mas é aplicável a qualquer contexto. Mas um clube, ele poderia ter só camisa para vender na sua lojinha, mas se ele começa a fazer vários contratos assertivos de licenciamento, ele começa a ter outros produtos, então é uma lojinha com muitas coisas. Às vezes, se os concorrentes não fizerem, talvez seja o clube que mais tenha variedade de produtos com a sua marca estampada, né? Possibilidade de reduzir custos, com propaganda, inclusive. Entrada facilitada nos canais de distribuição, como eu mencionei, e a alavancagem do negócio do licenciado. Então, eu sou produtor de canecas, eu vou ter mais canecas vendidas. Quais são os desafios, né, do licenciamento? Então, a necessidade, às vezes, de muito capital, né, escassez de locais, matéria-prima e distribuidores, e a exigência de reputação. Então, nem toda empresa, assim, não é qualquer clube que vai, eu quero fazer canecas. Às vezes, uma empresa que produz canecas de qualidade, ela vai exigir, no mínimo, 5.000 canecas. E para o clube, às vezes, não compensa, porque ele não tem muita ideia se ele vai vender tudo isso, né? E vai precisar de dinheiro para fazer isso tudo, ou vai precisar de algum tipo de acordo ali. Às vezes, a própria empresa diz assim, não, eu não quero fazer caneca para você, porque o seu clube, pelo meu planejamento, pela minha análise de mercado, ele não vai vender tantas canecas, para mim não é negócio fazer tantas canecas. Então, às vezes, o clube tem que ter reputação, né, o clube ou a organização esportiva, para que a empresa que vai produzir, né, a licenciada, ela queira. Então, também pode ter uma negativa também desse lado. E mesmo depois, né, que uma empresa ingressa no setor, ela pode enfrentar barreiras. Então, às vezes, essa empresa ela pode ser especialista em fazer canecas, conseguiu fechar com grandes clubes, mas se ela começa a produzir camisetas, ela talvez não tenha a mesma facilidade, ela vai ter que buscar mostrar que tem expertise nessa área também para poder fechar futuros acordos em outras áreas. Os licenciadores, eles têm menos controle sobre o licenciado, então, uma vez estabelecido um contrato, quem fabrica, quem produz, né, esse produto ou serviço utilizando a marca, você não consegue ficar acompanhando 100%, você perde um pouco esse controle e confia num contrato, e caso aconteça alguma coisa, o contrato vai te proteger, mas a gente nunca tem o 100% desse controle. E se for um trabalho ruim feito pelo licenciado, pode estar queimando a marca, né? Então, aqui a importância de ter bons contratos e de fazer uma boa escolha de quem vai produzir. A fabricação por contrato também tem a desvantagem da questão do processo de fabricação, você nunca vai ter uma ideia perfeita e vai acabar perdendo um pouco dos lucros. Então, se você produz tudo, se a cadeia de produção está toda com você, você consegue aproveitar e otimizar os lucros também, ainda que tenha mais risco. Então, tudo depende muito do momento, da organização e se faz sentido para ela estabelecer um processo de fabricação de um produto ou não. Geralmente não, mas cada caso é um caso. Licenciamento também, quando não acontece, né? Às vezes existe uma necessidade, uma demanda daquele público e ele dá um jeito de estampar, né, o seu clube de coração ou, enfim, aquela organização que ele tanto gosta, né, ou que representa para ele a paixão ali dentro do esporte, de alguma forma. E aí a gente acaba tendo a pirataria também,
dentro desse contexto do licenciamento, né? Então, esse é um outro ponto que tem que ficar com bastante atenção. Quais são os tipos mais comuns? Então, para o uso da marca, propriamente dito, então, produtos licenciados, né? Ali a gente tem um exemplo de um grande evento que a gente teve, das Olimpíadas, né? E aí, nas Olimpíadas, uma empresa produziu esses copos e aí a organização do evento permitiu que essa marca fosse utilizada e ficou aquele ganha-ganha. Então, para a gente ver um exemplo mais clássico que aconteceu no Brasil. Direito de imagem de jogos, então também tem a gente sabe dos contratos televisivos que estão perdendo força, né, por conta de outras mídias, né, mas hoje muito TV fechada, você compra pay-per-view e outros tipos de canais, mas muito dinheiro também entra com direito de imagem. A licença de imagem de atletas também, então a gente tem garoto propaganda, então a gente tem no Brasil, né, o Pelé, o Neymar, o Ronaldo Fenômeno, são atletas que muito dos seus recursos pessoais, inclusive, né, receitas pessoais, vêm desse tipo de contrato. E tem a questão também que está relacionada à franquia, que é a licença para abrir lojas, né, de produtos esportivos também dá para ser entendida como licenciamento. E no Brasil, como é que é a questão do licenciamento? Então, segundo a Associação Brasileira de Licenciamento, né, o Brasil movimentou quase 20 bilhões em 2018, né, então esses valores eles vêm se elevando, e entre os ramos, né, que tem mais licenciamento, a gente tem o entretenimento, as marcas esportivas, moda, música, artes e celebridades e games. Todas elas, de alguma forma, podem ter algum tipo de proximidade com o esporte. Então, na moda pode ser uma vestimenta, no entretenimento pode ser um jogo, marcas esportivas já está bem claramente ali, né? Então, tudo isso de alguma forma pode ter. Nos games a gente tem os esportes virtuais e os times fecham, inclusive, esse processo para poder aparecer a camisa direitinho dentro de um jogo de futebol, né, ou de outro esporte. Existe contrato para isso, né? O Brasil é o 6º país em licenciamento, tá? Ficando atrás aí dos Estados Unidos, Japão, Inglaterra, México e Canadá. E aqui, ó, um assunto bem interessante. Então, assim, quando tem um evento muito grande que vai acontecer, como a Copa, os contratos de licenciamento eles acontecem muito antes, né? Então, aqui é uma notícia de 2011, né, falando que a FIFA imita o Brasil atrasando o licenciamento de produtos da Copa. Quando isso acontece e tem uma expectativa muito grande de consumidores, que é o caso de uma Copa do Mundo, começa a ter pirataria. Então, já que não tem produto original, né, então existe uma oportunidade, vamos dizer, para quem produz esses produtos fora do licenciamento, e aí, ali nessa notícia, vocês vão ver que, como não tinha estratégia definida ainda, começaram a surgir já chaveiros, muitos anos antes da Copa já estavam produzindo produtos da Copa de maneira irregular, vamos dizer assim. Então, se a sua organização trabalha com emoção, com expectativas, né, como grandes eventos, assim como é o caso da Copa e tal, que o evento em si ele gera uma expectativa, agendar, planejar, né, da pessoa que vai para a Copa, ela compra muito antes as passagens, as coisas. Isso acaba fazendo com que a pirataria aproveite essa brecha caso você não tenha produtos licenciados, tá? Um exemplo positivo, né, a gente tem, por exemplo, o Internacional, que aqui é um exemplo antigo, mas é bem difícil você achar valores bonitinhos, assim, atualizados, né, mas em 2006 o Internacional arrecadou 600 mil com produtos licenciados, em 2010 arrecadou 6 milhões, então ele aumentou 1000% em 4 anos, e em 2020 a gente não tem esse dado, mas com certeza deve ter sido mais. Aqui, ó, dentro dos próprios clubes, vocês encontram muitas vezes uma aba específica sobre licenciamento, né? Então, para licenciar o seu produto, os clubes geralmente eles têm interesse, eles passam por critérios, né, para avaliar e tudo, mas existe especificado já às vezes até no próprio site. Então, aqui é o Clube São Paulo, a Ripicu também, aí ela trabalha com a ideia de franquia, então as lojas licenciadas, então tem que seguir o padrão Ripicu, tem uma série de fatores, mas existe previsto lá. E aí vão olhando já, porque isso vai ter muito a ver com uma atividade que vocês vão ter, tá? De pesquisa, e aí aqui já tem algumas ideias, mas vocês vão precisar depois dar uma pesquisada para encontrar outros exemplos, tá? Aqui a questão da figurinha, então a figurinha também é uma série de contratos para poder botar a foto dos jogadores enfim, né? Por que as figurinhas de álbum costumam ficar caras? E aqui a gente peguei um recorte, ó,
tivemos um aumento no custo da licença, e aí por conta disso as figurinhas acabam ficando mais caras, né? Com exceção do Brasil, onde a negociação dos direitos de imagem é feita individualmente, então tem essa questão também. Isso acaba encarecendo, e aí por isso que a gente às vezes não consegue compreender o valor dos pacotes lá de figurinha, tá? Então tem esse tipo de contrato no dia a dia, né, para quem gosta de álbum de figurinha. Aqui um outro exemplo, né? Então o Instituto Ayrton Senna também trabalha com a perspectiva de licenciar produtos, né, e que ele trabalha com crianças, né? E aí tem a mesma, olha, já deixa até especificado no site a questão de royalties, né? Como é que funciona. Ó, aqui já tem um exemplo. Então, a Estrela lança autorama licenciado de Ayrton Senna. Então, ali a gente tem no site e depois a gente tem um resultado de um contrato feito entre a Estrela e o Instituto Ayrton Senna. No Brasil, grande parte das receitas dos clubes vem do direito de imagem, né? A gente tem um enfraquecimento da TV aberta, então isso exige até que os clubes busquem profissionalização, né? Trabalhar como clube empresa, isso vem acontecendo cada vez mais. E embora, né, os valores que eles mexam sejam altos, inclusive de receitas, né? Então aqui um exemplo ali, ó, se somarmos os principais clubes deste levantamento, né, que é de uma matéria, os custos ficaram próximos a 38 bilhões e eles têm uma receita de 49, mas o que se percebe é que os custos eles vão aumentando, se a receita não aumentar e acompanhar, uma hora a gente acaba tendo o contrário, né, o negativo, e a gente vê muitos clubes aí endividados, infelizmente uma realidade no Brasil. Então, os licenciamentos eles são utilizados também como forma de explorar o direito de imagem, né? Então, o clube poder estar lá no pay-per-view, ele também faz acordos nesse sentido. Aqui eu faço um recorte rápido da Lei Pelé. Então, a Lei Pelé também prevê a questão do direito de imagem, inclusive dando uma garantia ao jogador que se houver o atraso no pagamento do salário ou do direito de imagem, ele pode reincidir, fica livre para se transferir para outra organização esportiva. Aqui também fala um pouco do direito de imagem, né, da fixação de direitos, deveres e condições que deve ficar estabelecido no contrato. E aqui ele deixa só claro que, no caso, o uso de imagem tem um limite dentro do que o jogador vai receber do clube. Então tem que ter um valor ali do salário e um valor do direito de imagem que não pode ultrapassar 40%. Um exemplo do Neymar aqui como garoto propaganda da Mentos, é antigo, 2016. Então ele é o garoto, ele está vendendo a imagem dele para Mentos, né? E aqui empresa, né, que é um exemplo do Flamengo, que aproveitou a questão da pandemia como uma oportunidade, né, e aí nesse sentido licenciou a sua marca para uma empresa que faz gel, né, e aí esse gel do Flamengo está sendo vendido na Americana, se você botar aí vai estar lá ainda, provavelmente. Então olha o valor agregado que fica, né, um gel normal que desse seria uns R$2, R$3, foi para R$12, R$10 o gel. O álcool gel, né? Então, como consideração final, né, a gente vê a importância do licenciamento na área dos esportes, que ele está presente no dia a dia, e todos os atores do meio, de alguma forma, eles podem estar envolvidos nesse licenciamento. É importante a gente compreender os conceitos, né, e entender o licenciamento como um diferencial no meio esportivo, uma ferramenta importante dentro do marketing, que pode mexer com bastante vulto financeiro aí, né? Trazer receitas mesmo para as organizações esportivas. O Brasil tem apresentado uma evolução, a gente não tem detalhado quais são os valores que o Brasil tem por licenciamento esportivo especificamente, mas a gente já percebe que as empresas, nos seus sites, empresas que estão diretamente relacionadas com o esporte ou com produtos, né, relacionados ao esporte, como a Ripcool, que vende pranchas, né, já estão prevendo, né, a sua expansão baseada em contratos de licenciamento. Vocês têm, então, um exercício ali no Moodle para ver, tá? Relacionado ao licenciamento. E na próxima aula a gente vai trabalhar branding, que é a criação de marca, e o patrocínio do esporte. Então, patrocínio, licenciamento são ferramentas do marketing e a gente vai trabalhar na próxima aula. Aqui tem algumas das referências utilizadas. E meu agradecimento até a próxima aula. Valeu, pessoal!